Que isso? Tá dizendo que eu não assisti? Que absurdo. Não, já não acabou? Eu achei que tinha acabado. Odete Roitman e o mistério de seu assassinato está de volta, mas com resultados abaixo do esperado. Enquanto isso, Lola Argento conquistou vários fãs, ou Lolovers, na internet. Será que a questão é a narrativa, ou o formato, ou um terceiro fator misterioso? Para refletir sobre esse assunto, ninguém melhor do que a diretora Maria de Médicis, que além de rainha da França, já esteve à frente de vários filmes, séries especiais. Seu projeto mais recente, Beleza Fatal, foi a primeira novela do streaming da Max e agora está sendo transmitida na TV aberta. Obrigado por aceitar o convite para vir aqui, Maria querida. Prazer enorme. Bem-vindo ao Diálogos. Agora, pau na máquina. Vamos falar de novela? Só! Boa, noveleiros. Só, graças a Deus. A primeira novela da Max, Beleza Fatal, que você dirigiu, estreou recentemente na Band. E é o caminho inverso do que a gente costuma ver, que é do streaming para a TV aberta, né? Você acha que isso é um sinal de que o mercado audiovisual mudou? Eu acho que, assim, eu vejo como uma grande oportunidade para o mercado, assim, porque Beleza Fatal foi feita para o streaming, jamais ela foi pensada para a TV aberta. Ela tem temas para o streaming, ela tem um peso para o streaming, ela tem um tamanho do streaming, ela não foi pensada para a TV aberta. Mas do momento que a Band compra essa novela, ela mostra para a Warner que, olha... nós mostramos para a Warner, olha aí como a gente é viável economicamente. Vocês podem investir, produzir uma novela que não só vocês vão exibir na janela de vocês, como vocês vendem e ganham esse dinheirinho que paga essa novela. Então eu acho que essa venda para a Band é importantíssima nesse sentido, sabe? De mostrar a nossa viabilidade, de mostrar esse produto tão popular que a novela brasileira é. Você é noveleiro, você sabe disso, noveleiríssimo. E mostrar como tem um interesse econômico nisso. Estou falando da parte econômica, porque eu acho isso muito importante. Assim, a gente muitas vezes fomos aí vistos, infelizmente, durante alguns anos mais ainda, como bobos da corte, palhaços que não fazem nada pela economia, que o dinheiro é dado para a gente, que a gente mama na Lei Rouanet, que o caramba. Então, é muito importante mostrar que isso é viável, economicamente, que isso gera empregos, que isso, eu acho que isso, para mim, é o melhor dessa venda para a Band. Pois é, uma coisa que me interessa foi o seguinte, a gente tem uma tradição muito forte, não só a gente, Colômbia, México, dessas telenovelas, né? Por exemplo, eu mesmo... vou confessar. Eu acho que ver novela me fez muito bem na minha infância, na minha adolescência, na minha vida adulta, até quando eu pude ver novela. Né? Porque a novela é um mecanismo... É uma espécie de um folhetim. Uhum. E quando a novela é boa, ela é bem dirigida, ela não deixa a dever a nada de um produto artístico, de qualidade, de um grande filme e tal. E era uma coisa maravilhosa, porque todo mundo via. E todo mundo podia discutir alguma coisa que não tinha nada a ver com política, não tinha nada a ver com coisa chata. E era uma coisa que movimentava emocionalmente as pessoas, né? E eu fiquei pensando que dificuldade... Trazia assuntos também, que não eram assuntos discutidos tão abertamente, né? Exatamente. A TV Globo tem muito mérito em trazer para a sala de jantar do brasileiro a homoafetividade, as discussões de classe, várias. Eu lembro que essa novela que eu estava falando antes, que é a Roda de Fogo, que é uma novela de 86, 87, sobre a qual eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo, ela falava do fim da ditadura militar, tinha general, tinha empresários corruptos, tinha esse negócio todo, e tinha um personagem que era, entre aspas, o vilão, que era um personagem do Cécio Thierry, que tinha um caso, tudo sempre só insinuado, com o mordomo. Uhum. Que tinha um mordomo e era uma coisa muito fina. Uhum. Né? Então essas coisas iam sendo introduzidas. O personagem do Denis Carvalho em Brilhante, que não era muito dito também, que era filho da Fernanda Montenegro, só diziam que ele foi a saunas, coisa assim. Não era dito também, né? E você vai trazendo isso para a sala de jantar. Eu acho que é uma coisa importante também, você se habitua a ver, enfim, você se habitua a ter um tipo de atenção sobre coisas úteis
que estão misturadas com coisas relevantes do ponto de vista artístico. Não é só uma coisa que é puramente utilitária. Completamente. E também artística é uma maneira de se tornar uma arte acessível aos milhões, né? E aquela fala que a Fernanda Torres deu, que eu acho muito interessante sobre novela, vou falar mais ou menos que eu não lembro, mas ela fala que a telenovela acostumou o brasileiro a se ver. Então a gente gosta de se ver, de ver o ator brasileiro, de gostar do ator brasileiro. Que é uma coisa que a gente tem dificuldade com o cinema. Exatamente. A telenovela deu isso pra gente, da gente gostar de ver o ator brasileiro. Exato. Você deu uma identidade, você generalizou uma certa identidade. Você massificou, por exemplo, você tinha aqueles romances regionalistas, por exemplo, Jorge Amado, José Lins do Rego e tal, pereré, mas isso ficava dentro de uma classe social. E, de repente, quando você começa a ter um Dias Gomes, você começa a ter a generalização disso para novelas tipo Roque Santeiro, o Bem Amado. Andrade, você começa a ter a ideia da diversificação do Brasil. Sim. Você tem aquelas novelas também. Esqueci o nome do autor agora, que enfim, já tem problemas, que faziam um monte de novelas sobre imigração italiana em São Paulo. Você tinha uma mais velha ainda, que era o Imigrantes, da Bandeirantes. Da Bandeirantes, não era nem da Band, não, era da Bandeirantes. Bandeirantes, com Edson Capri. Exato. Então, Meu ator talismã. o ponto que eu estou querendo chegar, que tá tão elétrico, isso aqui está ignorando, que eu não consigo chegar, é que eu tenho um filho de 10 anos de idade e o meu medo é assim, meu Deus do céu, como é que é uma infância que você não vê a novela? Como é que é isso? Como é que é TV aberta. Mas eles não veem TV aberta. Não vem TV aberta. Aliás, eles só veem YouTube e série. YouTube, que você sabe que é grande... Eles não veem nem TV a cabo, eles só veem YouTube depois e série. Depois da TV aberta, que ainda, isso é importantíssimo dizer, assim, a capilaridade da TV aberta, principalmente num país tão desigual quanto o nosso, ainda é bizarra. Uhum. É tipo, acho que a última pesquisa que eu li era tipo 66% TV aberta, 18% YouTube, ou seja, é o seguinte, e Netflix, tipo 4%. Então, assim, uma mania de você, que a gente estava falando, que foi dito um grande fracasso na Globo, mas um capítulo de mania de você bate 6 meses de adolescência na Netflix, entendeu? Em números. Então, isso tinha também, era um produto que falava muito para todo mundo, e os jovens deram uma abandonada, né? Os jovens não veem mais TV aberta, eu acho também, por um erro da TV aberta de não ter programação e criar o seu público, né? Mas eu tenho a gente teve Sítio, a gente teve TV Globinho. Eu tentei obrigar meu filho a ver Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não, mas era... A versão do meu tempo, não sei, 78. não Rosana Garcia. Rosana Garcia. Era... Ai, qual era o nome da maravilhosa que fazia Emília, que era uma adulta? Remy. Não, tinha outra antes, que era... Teve 2 ou 3, Emília. Teve uma Dona Zilka, maravilhosa. Dona Zilka, Sara Berry, você tinha a tia Anastácia, que era uma atriz maravilhosa. Maravilhosa. Agora estão me fugindo todos os nomes. O que faz o Visconde Sabugosa, então... Era maravilhoso, André Vale. André Vale, espetacular. Mas, enfim, eu tenho uma coisa assim do tipo... quando eu era criança, eu tinha vários bons valores e situações e conversas e tal, através das novelas, porque a novela em si tem imaginação também. Das crianças. É uma forma de fazer com que o folhetim que você não lê é o folhetim que você vê. Né? Então, sabe o que eu comecei a fazer quando eu consegui pegar meu filho? De quase todo dia ver Betty a Feia. Olha. E ele adora esse troço. Adora. Bom, é engraçado mesmo. Embora os atores são bons, mas é muito modesto. O orçamento é uma coisa assim meio... É um case de sucesso, né, Betty a Feia? Eu ouvi dizer que foi a que mais fez sucesso. Ela foi refeita em vários formatos e em vários países. Ela foi refeita como filme, como série, como novela, e em vários países. Ela é um dos maiores cases de sucesso. Mas o meu desespero com meu filho é que a novela tem 365 capítulos. Aí eu tô tentando voltar para a razão inicial porque eu tô puxando esse fio. Porque assim você fica vendo, e acaba, não vai chegar nunca no final. Mas, bom, meu filho tá vendo. E eu com ele. O que eu queria perguntar era assim, essas novelas mexicanas, que também são engraçadas, né? Que é uma outra coisa também, é uma espécie de representação da antiga elite crioula. Crioula quer dizer os descendentes dos espanhóis, os brancos, criocha, né? Então tem aquelas mulheres todas assim, maquiadas, porque é uma sociedade mais conservadora. Muita. E uma coisa hiperdramática, e fica assim, volte aqui, Isabel Carmen, não volto, Augusto César. E tudo com ponto. É obrigatório, sabia? É obrigatório. Elas usam ponto, é tipo lei. Não pode não usar ponto. Por isso também, isso afeta a interpretação também. Por isso que fica tudo exagerado. E eu acho que fica menos olho no olho, menos a contracena de sujar a fala, né? Você não suja, porque você tá ouvindo ponto.
Eu tô aqui olhando para você, você tá dando sua fala, eu tô ouvindo minha fala aqui. Então, eu não vou em cima da sua fala, porque eu ainda tô ouvindo a minha aqui. Então, isso também dá esse tom dá um delay, diferente. Então você tem que cortar. Exatamente. Entendi. Então, e tem esses nomes duplos também nessas novelas mexicanas, que são muito engraçados. É o melhor nome, né? Para dar esporro em filho, eu tenho muito arrependimento de não ter dado nome duplo. Não, mas todos os personagens têm nome duplo. Francisco José. Né? Isabel Carmen, Augusto César. Tem outro tom, né? Mas assim, essas novelas todas tinham 300 capítulos, duravam um ano, duravam no mínimo 8 meses, se eu me lembro bem. Né? A impressão que dá hoje em dia é que aí na sequência apareceram as séries. E as séries, cada temporada tem o quê? Varia, mas tem 12, 15. Entre 6 e 12. Talvez algumas mais, outras menos. Aí você vê se cola, se dá dinheiro, depois você faz outra temporada e tal. Eu pensei, a nossa tradição é ter 300 capítulos, 200 capítulos, 250 capítulos, e agora cada série tem 10, 12, sei lá, essa do dragão que solta, né, esse tipo de série. E aí, a sua novela tem 100. 40, desculpa. 40. Por onde eu vi que tinha 100? Não, 100 é isso que é o ponto que eu queria chegar. Tem 40. Ela fica no meio termo. No meio termo ou uma coisa mais reduzida, assim. Como é que foi a experiência de fazer isso? Porque eu acho que isso foi um experimento de tentar, talvez, evitar trazer um tipo de espectador que está habituado a ver série, mas também não está, já desabituou a ver 300 capítulos. Eu acho que, assim, a gente tem... Isso não é uma invenção nossa, sejamos muito justos, assim. Verdades Secretas, que foi lançada como uma novela pela Globoplay, tinha 40 ou 50 episódios, não me lembro agora. Todas as Flores, eu acho que era um pouco mais longa, mas também era um pouco dentro desse número. O que eu acho é que você tem que tentar... Primeira coisa, todo mundo fala, mas as novelas têm que ser menores. Elas não se pagam se elas forem menores. Menores do que 40 capítulos. Menores do que 180. 180 não se pagam? 150, 180. Por que tem novela grande? Porque elas não se pagam, se elas não forem desse tamanho. Série, todas essas coisas que a TV Globo faz, tudo para prestígio, nada disso se paga. Por isso que uma novela tem 150. Mas tinha 5, 10 minutos de comercial entre uma Não se paga. Não se paga. Não se paga. Por isso é que ela tem essa extensão. Porque, justamente, você negocia com o seu anunciante um período de 6, 7 meses para ele no ar. Não de 2, não de 1. Então ainda botava propaganda dentro da novela, propaganda do Itaú, propaganda do... Então, uma das razões dessas novelas serem grandes na TV aberta é porque a TV aberta é paga por anúncio. A TV fechada, o streaming, ele é assinante. Então, ele não tem esse problema. O tamanho que for, quem paga ele é o assinante, não é o anúncio que vai ter nos 20, 30, 40, 6... 8, 10, 12 episódios. Então, assim, isso dá essa possibilidade de você poder fazer esses textos mais enxutos, que tem várias vantagens, né? Primeiro, eles perdem aquela coisa que a gente tem, inevitavelmente, numa novela, que é barriga. Sim. Não tem barriga. A gente tem um personagem na novela que é um médico charlatão de lipoaspiração, Dr. Hogg, que eu falo que a nossa novela foi no Dr. Hogg, fez uma lipoaspiração e não tem barriga, por conta do tamanho dela, de 40 episódios, né? Ela tem também uma vantagem sobre as novelas de TV aberta, que também é essa coisa de você poder fechar a história, né? Você não tem uma história aberta, que tem várias outras vantagens que a gente pode até falar depois sobre. Não, e quando a novela é muito comprida, acontecem também intercorrências. Tem um ator que morre, tem um ator que não se deu bem, que tem que sair, tem que matar, tem que entrar outro, ou tem que mudar a história. Teve uma novela. Você lembra Sol de Verão, que morreu, Jardel Filho? Sim, lembro, eu tinha 10 anos de idade. Eu era garota também, eu lembro que foi chocante. Foi uma coisa absolutamente chocante. Depois ter que inventar o que foi que aconteceu com ele. O Sérgio Cardoso também morreu numa novela e substituíram ele por outra pessoa. Mas tem outro caso ainda. Teve uma novela do Silvio de Abreu que eles não estavam gostando de um monte de personagem. Ele explodiu o shopping center inteiro para matar os personagens. Eu fiz essa novela, não foi assim. Já explodiu. Como é que foi? Já explodiu o shopping? Eu vi dizer que tinha que ser livrado. A trama da novela era explodir o shopping, mas sim, explodiram as duas lésbicas. Isso. Que não iam morrer. Explodiram o Marcelo Antoni, que tinha um problema de droga e ia ter essa trama durante a novela. E as duas lésbicas, que uma ia ficar viva e a outra não. Então, realmente... Não, eu acho que eu tô confundindo. Tem Janete Claire. É isso que eu ia falar. Eu tô confundindo com a Janete Claire. Terremoto da Janete Claire. Essa é a melhor história do mundo. Era uma novela de alguém das antigas, que a Janete Claire matou todos
todo mundo. Sobrou, sei lá, 2 personagens. A cidade acabou. Mudou para outro lugar. Essa história é genial, né? Eu acho maravilhosa. É genial, que é a maravilha da TV aberta e da obra aberta. Mas eu acho que, assim, o Beleza Fatal, ele teve uma entrada enorme nos jovens, né? A gente tem um público de 15 a 23 enorme, assim, tanto que a novela bombou no negócio de rede social, TikTok, Twitter. Isso. Eu vi muita coisa na rede social. Meus filhos que não assistem novela, como se eu não estou acostumado, eles são mais velhos, têm 19, 22, não assistem novela, ficaram viciados e todos os amigos viciados. Eu ganhei um status na minha casa, é maravilhoso, como nunca fui tão respeitada na minha casa, e todos os amigos e amigas e todo mundo viciadíssimo, que eu acho que tem algumas razões. Tem isso de ser mais curto, e essa galerinha tá acostumada com o maratonar. Tem o tipo de lançamento, ela era lançada 5 episódios por semana, então você chegava na madrugada de domingo, os malucos, tudo, maratonava 5. Eu abria o Twitter 10 horas da manhã, segunda, lançava às 3 da manhã. Já tinha um monte de gente que tinha maratonado 5, que é uma coisa de jovem, é uma maneira de ver de jovem. Sim. Já eu tinha alguns amigos noveleiros que gostavam de ver 1 por dia. Eles não viam os 5 no primeiro dia, viam 1 segundo, outro terça, outro quarto, outro quinto. Então, eu acho que ela, pelo tamanho menor, ela pega essa galera jovem, traz o jovem para a novela. Essa possibilidade de maratonar, essa coisa de não ter barriga, de ser mais curta, e a liberdade do streaming, né? TV aberta, ela entra numa quantidade de lares brasileiros e de lugares diferentes e de acessos diferentes, de pensamentos diferentes, que não é tudo realmente que você pode botar no ar. Né? Tinha antigamente, não sei se ainda rola, na TV Globo, por exemplo, alguns assuntos você não podia falar. Você não devia falar muito em suicídio, por exemplo. E eu lembro do Denis uma vez falando, a gente aqui faz análise, discute com um amigo, a mulher lá no interior do Acre, que mora numa cidadezinha desse tamanho, mas tem a TV Globo, aquela ideia daquela fuga, do suicídio, pode ser tentadora para ela. Enfim, tem assuntos que você evitava e que foi piorando, né, Christian? Porque aí a gente hoje em dia vive num país muito conservador. A gente vive num país com sei lá, 37% de evangélicos, um número que parece que nos próximos... mas não são todos conservadores assim, não, os evangélicos. Não, são um pedaço claro que não, mas... Talvez os 3/4 desse pessoal do totalidade seja. A gente teve aí também uma reação muito grande contra a TV Globo por questões políticas. Então, você perdeu uma parcela desse público. Mas eles foram para onde? Esse pessoal quer também... Pois é, continuaram vendo novela, só que foi outra. Mas é isso. Então, mas novelas bíblicas que falam sobre assuntos que todo mundo pode ouvir, em teoria. Eu tô rindo porque na Páscoa eu fui mostrar pro meu filho um filme da década de 60 que passava Vale a Pena Ver de Novo. Sessão da tarde, que a gente via esses filmes na Páscoa. Isso, que era o Rei dos Reis, com a música do Miklos Rosa, era uma coisa maravilhosa, a vida de Cristo, sei lá. Mas era muito bonito, a música era espetacular, o sujeito que fazia o Herodes, Antipas, o outro que fazia o governador da Galileia, era uma coisa muito bem feita, o João Batista, era uma coisa muito boa. E ele falou que parecia Record. Não, quando acabou o filme, eu deixei rolar, de repente começou a entrar um outro filme, não sei quem, então que não era o outro Jesus, A Paixão do Segundo São Cristo, Mel Gibson, não era esse. Aí entrou um negócio, comecei a olhar assim, que coisa estranha, isso aí tá meio ruim, isso aí, que negócio esquisito. Peraí, o que esse ator tá fazendo aqui? Era os 10 Mandamentos, provavelmente. Não, era alguma coisa da Record. Porque eles fizeram, acho que o filme dos 10 Mandamentos, que foi uma bilheteria enorme e tal. Então tem lugar para todo mundo, de alguma maneira, né? Claro, eu acho que tem que ter lugar para todo mundo. E tem que ter lugar para novelas de TV aberta, que é fundamental, porque é um entretenimento de graça para todos. Sim. E como a gente estava até discutindo antes, que ajuda o brasileiro a se entender e a entender várias questões. Então, assim, o que eu acho é que a gente perdeu um pouco da ousadia que o Boni tinha. Que ele falava, a gente tem que falar para o povo o que o povo gosta de ver. Né? A gente ficou muito esperando o que o povo gosta de ver. E eu acho que a gente perdeu esse passo a mais. Mas eu acho que você tinha uma ideia mais clara antigamente do que o povo gostava de ver, porque
a sociedade era mais hierarquizada, era menos polarizada, e aí Sim. você tinha uma ideia do que o povo gostava. Hoje tem um pedaço que gosta disso, tem outro que não gosta daquilo, então ficou essa você coisa... o Boni tinha essa frase de ir além, de ousar. Ah, entendi. Né? De botar assuntos que talvez não fossem da sala de jantar, né? Mas assim, o que a gente tá falando, né? O entretenimento fundamental, de graça e de você entender coisas. Quando passou A Força de um Querer, da Glória Pérez, uns 3, 4 anos, não me lembro, o filho da minha funcionária estava fazendo a transição. E ela falou, eu estou aprendendo tanto com a novela porque eu sinto a dor que aquela mãe sente, eu entendo o que ela está sentindo e eu estou conseguindo entender o que o meu filho sente. Porque eu vejo o personagem e vejo a dor de se ver no espelho, de não sei o que, eu consigo entender melhor o que acontece com o meu filho e ao mesmo tempo eu me sinto, ela não falou a palavra, acolhida, mas ela se sentia acolhida também pelo personagem da mãe. Então aquilo ajudou muito ela a entender a transição, que é um assunto que não é, né? Não, mas ela é especialista em fazer esse tipo de novela. Pois é. Toda novela tem alguma coisa assim. Mas olha desde que Barriga do importante. Aluguel. Olha Isso que é muito coisa importante. legal, né? Ela fez uma das melhores novelas que eu vi na minha vida, que foi o Clone. Eu quase fiz o Clone. Eu viajei com a Glória para o Egito. Não, a gente foi ia ser no Egito. Aí a gente viajou para o Egito, fez pesquisa no Egito e tal. Depois viajamos juntas para Londres, para o Instituto da Dolly. Aí sentamos reunião no Instituto da Dolly, não sei o quê. Que era o Mário Lago e também os que faziam, os cientistas. Era Juca de Oliveira, não era, doutora Algueri? Não, mas tinha algum lugar que tinha um instituto especificamente. Que era tipo... Que eu acho que era interlocutor dele. Que eu acho que era o Mário Lago e a Beatriz Segal. Olha, eu não lembrava disso. É verdade, lembrei totalmente. Lembrei dela de jaleco. Noveleiro. Lembrei dela eu vi a imagem da Beatriz de jaleco branco. Exatamente. E tava o Juca de Oliveira. Gênio. Maravilhoso, Esse é um né? Durante muito tempo eu fiquei falando assim, ó. Eu ficava lembrando meu Deus do céu, a que fazia a mulher dele, meu Deus do céu. Que ele ficava assim. Ele sempre fazia uma cara assim, ó. Edna! Tipo, que ele tá casado com ela, que casou com uma secretária para ficar assessorando ele, e ela gostava dele, e ele não tratava direito. Enfim, é uma das melhores novelas que eu vi, não por causa disso, mas por causa do drama mesmo, da perda do filho. Era incrível. E faz o Clone, e o personagem de Reginaldo Faria era extraordinário também. Era ótimo. Aquela coisa daquele amor, aquela música, era um negócio... Era excelente. Novela e o ambiente, né, que a Glória tem isso, que traz. Outra coisa importante da novela de TV aberta, traz ambientes e viagens que as pessoas não têm possibilidade de ir. Então ela conhece a Índia, conhece o Marrocos, conhece a Grécia. Estados Unidos. Isso é muito legal também, né? Eu acho extraordinário, porque isso incita a imaginação, uma coisa... E agora o que acontece? O problema que eu vejo é que você fica nas redes sociais e você vê 3 segundos de cada coisa. Você vê que 3 segundos daqui, 5 segundos ali, e coisas são disparatadas e são descosidas e desconexas. E eu não consigo imaginar como é que você consegue desenvolver a atenção para alguém que está sendo criado agora. Como é que você desenvolve a atenção? Como é que você consegue desenvolver um fluxo de consciência? Como é que você consegue entender? Né? Assim, caraca, meu filho vai ver bons filmes no futuro. Aí submeti ele, domingo, coitadinho, domingo ele teve que ver Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone todo. Pois Amo! Era Uma Vez no Oeste, Era Uma Vez na América. Mas isso aí é outra discussão, é tela, né? É você evitar o máximo possível isso que eu faço. Celular na mão, o iPad na mão, a criança tem um celular, aí... Porque realmente isso vai acontecer. Essa geração agora vai ter um attention span desse tamanho. Mas o meu medo é esse. Eu comecei a ver que as pessoas não tinham... Adolescente já, aluno de graduação, não tem paciência para cena que dura 5 segundos, uma coisa assim. Tudo é muito lento, tudo é muito devagar. Você imagina, filme iraniano não vão ver nem fudendo, né? Você imagina. Eu gosto de Luquino Visconti, você imagina. Não vai ver o Leopardo. Entendeu? Aliás, eu fiz uma novela que era toda inspirada, eu era assistente de direção, não era diretora ainda, toda inspirada no Leopardo, que era A Força de um Desejo, do Gilberto. Sim. Eram cenas inteiras, a cena do Reginaldo, que você gosta, fazendo a barba, era copiadinho direto da cena do Príncipe de Salinas, fazendo a barba. Tinha várias referências, eram o Leopardo, do Visconti e o Barry Lyndon, que também eram os quadros. Sabe aquelas coisas, aqueles zooms que tinham? Sim. O zoom out do Barry Lyndon. Fosse um Desejo, se você for rever agora algumas cenas, você vai
vai notar que é Leopardo e Barry Lyndon, totalmente. Gilberto, né, gênio? Ah, bom. Gênio absoluto. Nasce um na vida. A gente está vendo a ascensão dos doramas e dos dramas turcos. E as pessoas falam do fim da telenovela, né? Sei. Por que você tem esse papo furado de fim da novela? É só ver se os doramas e os novelas turcas estão fazendo sucesso, elas provam pra gente que não está acabando a novela de jeito nenhum, porque elas são novelas. São novelas, São novelas. O que eu acho que tem, tanto no dorama quanto na novela turca, elas são o folhetim absoluto, o melodrama, o folhetim, os doramas menos melodrama, mas tem a raiz do melodrama ali, tem a raiz do folhetim, porque eles são mais comedidos, digamos assim, que a gente. Mas são novelas. Assim, tá claro que assistem novelas. E o fim da telenovela, gente, é o que eu estava falando antes. Você pega o número de audiência de uma novela das 9 da TV Globo, mesmo quando não faz sucesso, é um número bizarro, não está acabando a novela. E vou defender aqui o meu cantinho, o sucesso de Beleza Fatal, que foi realmente um sucesso extraordinário, prova que não estão, que as pessoas gostam de ver novela. A gente ficou em primeiro lugar durante 15 semanas em 14 países. Mas eu tenho a impressão que isso pode ser, às vezes, a ideia de que a novela brasileira é aquela novela dos anos 80, aquela novela de 30 TV aberta, que tem 400 capítulos, não sei o quê. Mas essa novela de 200, 180 capítulos, ela continua sendo vista. Ela continua sendo vista. A gente tem momentos que novelas com menos sucesso, com mais sucesso. Ou seja, quem está falando mal da novela, na verdade, é que não está assistindo, porque não está assistindo tem que ficar mais TV aberta. Exatamente. É porque aí fica, agora as pessoas só assistem série. Meu você, amor, sua você mãe, seu conhece vizinho. O Brasil? Por favor. Né? O Brasil é um país... ela que não está assistindo mais. Ela que não assiste Isso mais. é verdade. Por exemplo, a minha sogra assiste essas novelas todas. Eu não assisto porque a não tem mãe tempo. do meu produtor, ela fazia uma coisa maravilhosa. Ela é muito viciada em novela das 9, aquele hábito de sentar e ver a novela das 9. Ela começava a novela das 9, ela não gostava, ela pegava uma novela turca no streaming e ela assistia às 9. Segunda sala das 9. Só que a novela turca que ela gostava, ela queria aquele hábito de assistir a novela. Por isso que eu digo, não acabou, gente. Primeiro que folhetim, todo mundo adora um folhetim, melodrama, todo mundo adora um melodrama. É você saber se comunicar, aproveitar essa coisa do melodrama e folhetim que atinge a todos e botar para o jovem, que aí entra o gênio do Rafael Montes. Né? O Rafael é um cara que, primeiro, fez o jovem voltar a ler. Ele é um fenômeno editorial, né? Ele vende 500 mil exemplares, 600 mil exemplares. Ele é um cara que consegue viver de literatura no Brasil, imagina. Nem o Drummond conseguia. Nem o Drummond. Só o Paulo Coelho. Paulo Coelho. Mas você vê. E uma literatura para jovens. Você entra com o Rafael... lançamento do livro dele, eu fui a fila de 3 quarteirões. Você entra com ele nesses negócios de CCXP, essas coisas de jovem, é Beatles ele chegando. E ele botou os jovens para ler. E ele botou os jovens para ver novela. Então, eu tenho que agradecer muito ao Rafael. Porque aí o que ele traz? Ele traz isso que a gente tem medo, do meme, da rapidez, da coisa rápida, para a novela, sem perder a linha do folhetim do melodrama. Então, ela conversa com você, que é noveleiro, e ela conversa com meu filho e minha filha, que são do TikTok. Ela consegue conversar com esses dois públicos. Então, assim, eu acho que isso mostra, não só Beleza Fatal, mas Beleza Fatal nesse momento, nesse sentido, que dá pra gente chamar essa galera pra junto da gente. E porque é o que você falou, seu filho tá adorando Betty a Feia. Nossa, adora. E é uma coisa incrível, porque eu vou a Bogotá no segundo semestre para um evento acadêmico. Ele falou, eu também quero ir. Você quer conhecer Bogotá? Eu quero na Ecomoda. É a empresa onde se passa a novela. Entendeu? Por que eu vou dizer que a Ecomoda não existe? Mas tá vendo? O seu filho de 10 anos... está curtindo Betty a Feia. Então, é possível essa galera curtir. E o que é legal é assim, ele odeia certos personagens, adora outros personagens e fica morrendo de raiva. Não faz isso, aqui tá começa a bater na cama, assim, de raiva. Isso é muito legal. No Beleza, a gente teve isso também, ódio. O Marcelo Serrado quase apanhou na rua. Realmente, assim, a minha mãe, que não é noveleira, minha mãe que não assiste novela, e ficou viciada, me ligava, eu quero matar o Marcelo Serrado, eu não posso encontrá-lo na rua. E
Por isso, porque aí você... E beleza, tinha isso, desse tom forte, né? A gente não tinha medo desse clichê. Sim, mas é desse tipo de novela que eu gosto. Novela das 8, né? Quer dizer, das 9 agora. Porque a novela das 7 era coisa mais... Uma Mas comédia. mesmo assim tinha um tom. Sim, né? tinha. Mas você pega o Jorginho, tinha um tom. Tinha, mas é uma isso que eu tô falando. Eu tenho a impressão de que a maior parte dessas... Você tá falando do remake de Vale Tudo, tudo tá um tom abaixo. E parece assim, é menos dramático, por assim dizer. Tem uma coisa menos dramática. E eu não sei se é porque as pessoas vivem hoje um mundo que elas percebem menos dramático. Entendeu? Elas percebem menos dramático. Mas as pessoas não querem sentir, né? Ou também acontece o fato de que a sociedade também mudou muito de lá para cá. Quando o Vale Tudo saiu, o Vale Tudo era a época. o retrato escrachado do Brasil de 1988, 89, que era o Brasil como fracasso coletivo. Exatamente. Entendeu? Que a gente só saiu em 94 para frente desse mundo. Exatamente. Mas você tem isso... Isso é fundamental em novela, principalmente de TV aberta. O grande sucesso de Avenida Brasil, além de ser uma novela incrível, uma puta de uma novela, você tem no mesmo ano, no ar, ao mesmo tempo, Cheio de Charme, As Empreguetes e Avenida Brasil. Eu até fiz Cheio de Charme. Que são a ascensão da classe C. Isso. Num ano em que você está vivendo com o Lula 1, a ascensão da classe C. Então, as novelas, além delas serem ótimas novelas mesmo, as duas são ótimas, mas elas retratam esse momento. Então, quando elas se comunicam com esse momento da história... é o que você falou, aí a pessoa se reconhece, ela vê, ela se conecta. É o catalisador. Exatamente, então isso é fundamental. Mas eu acho que tem muita coisa de Vale Tudo que vale a pena ser discutida hoje de novo. Não, eu acho que sim. Eu tô vendo tudo. Eu achei engraçado uma fala da Odete Roitman quando chega ao Brasil, é que chegar no Galeão e ver aqueles ônibus caquéticos. Os ônibus não são mais caquéticos. Eles eram caquéticos em 1989 mesmo. É verdade. Era caquético mesmo. Então acho que tem umas coisas engraçadas, assim, que tem um retrato que não é mais bem do jeito que verdade, estava. isso faz parte também. Mas eu acho que assim, a gente é acostumado, a gente foi educado sentando às 9 da noite para assistir novela, né? Você tinha, o Paulo José, ele falava muito sobre a diferença dos 3 horários, né? E ele falava, novela das 7, isso mudou muito porque mudaram os horários e mudou a hora que as pessoas chegam em casa. Mas na época, ele falava, novela das 7 tem que ser uma novela barulhenta e que chama atenção. Porque a mulher está preparando o jantar, ou a criança está chegando do colégio, o cara está chegando do trabalho, então ela tem que ser uma novela que, ela é alta, ela fala, ela não sei o quê. Histriônica, ela é histriônica, porque ela tem que... Sassaricando. Porque ela está brigando com o liquidificador. É isso. Ela está brigando com o liquidificador, com a batedeira, com não sei o quê. E a novela das 9 é a novela da família, é a que todo mundo senta para ver junto, é a que tem assuntos mais sérios. Os pais gostam, porque às vezes são assuntos que eles não sabem discutir com os filhos. Então, que eles assistem, os filhos assistem, aquele assunto é colocado ali. Porque são assuntos que eles não vão saber discutir, que eles não vão saber falar. Você sabe que o grande público de Malhação não era de jovens, né? Eram de senhoras em casa? Senhoras e mães e avós que queriam entender o mundo dos jovens, o que eles estavam falando, o que eles estavam pensando e como falar com eles. Que interessante. É uma função pedagógica. Né? Dentro da família. Pois é, eu sinto falta disso também, porque isso era um assunto que, como a família inteira via, ela não precisava ver na frente da mesma televisão. Mas todo mundo estava vendo naquela hora. E aquilo era um assunto que todo mundo tinha em comum. Quer dizer, hoje acontecem coisas que eu fico chocado, não é só dentro de casa. Você vai na rua, você vai em restaurante, você vê dois avós, avô e avó, sei lá, saiu para jantar com o neto. E o neto está no celular. Cada um está no celular. No celular, Todo mundo está no celular. Eu falo que você não encontra mais o amor da sua vida naquela cena de você estar num restaurante, entra a pessoa no restaurante, você... Não existe porque você está no celular, o cara está no celular. Não, você entra no metrô, está todo mundo assim, entendeu? Então, as pessoas, elas não estão mais onde elas estão. Porque elas podem estar no metrô, elas podem estar na praça, mas elas não estão lá, elas estão em algum outro lugar. E isso mudou muito também. Eu acho que isso também tem uma perda, tem um ganho e tem uma perda, como tudo.
que é esse fato de você nunca estar inteiramente em um lugar. Hoje você pode, porque, por exemplo, eu morei na França, sei lá, mais de 20 anos atrás. Não tinha jeito, eu estava em Paris, eu estava sozinho, eu tinha que me virar, eu tinha que fazer amizade, eu tinha que me imergir, eu tinha que saber falar a língua, eu tinha que viver o lugar. Dos poucos lugares que a gente não pode ficar com o celular no restaurante. Desculpa, volta do seu que Você tinha que viver, você tinha que estar no lugar. Não falando Paris, podia ser qualquer outro lugar do mundo, qualquer outro lugar do Brasil. Mas você estava naquele momento, naquele lugar. Você não estava vendo o seu amigo que está no show da Lady Gaga, não sei o que, você não está vivendo as outras coisas, você está vivendo o que você está vivendo. Hoje você pode estar em Tóquio conversando com a tua mãe, discutindo o problema se você passou a graxa no sapato da sapataria, se a sua mulher comprou o cadarço do não sei o quê, você continua no mesmo lugar. Só muda o cenário em volta, verdade, entendeu? Então você não assimila mais o lugar, você não interage mais com o lugar. Você está sempre confortável, você nunca está sozinho, você não tem mais... Horrível. Não existe mais saudade. Não. Você pode estar saudade só se alguém de namorada que brigou com você nunca mais viu. Mas assim, você não tem mais saudade. Você acompanha o sujeito. Desejo, o desejo de ver, o desejo de ter, tudo isso está muito... muito eclipsado e bagunçado pela vida nas redes, que é uma vida que você vive que não é a sua vida, né? Não é, e você fica um pouco em cada coisa, tudo picado quando você olha para sua... TikTok. Eu tenho TikTok, mas eu tenho Instagram, tenho Facebook. Mas é porque TikTok, os meus filhos estão na idade, graças a Deus o seu, você vai adiar muito a tela. Tô adiando. Isso aí, confio em você. Os meus nasceram menos nessa época, mas eu também adiei bastante. Mas o TikTok é uma coisa que quando meus filhos estão ao meu lado no TikTok, eu falo, caralho, eu não sei como vocês aguentam isso. É uma... São 19 mil informações em segundos. Então, aí você não está em lugar nenhum mesmo. Mas e o excesso de lixo que você consome? Porque você não consegue criar nada a partir daquilo. Claro que não. Aquilo é uma espécie de uma colagem de um monte de coisas que, na verdade, você tem um monte de informação e não tem nenhuma informação que tem isso meio fim. Nenhuma informação. Eu não estou nessa, mas eu tenho preocupação com meu filho, evidentemente. Mas essa coisa da criação, da formação artística, entendeu? Sim. Que é uma coisa que eu acho importante. Mas isso é aquilo, a educação e o atraso nas redes. Hoje eu estava lendo, primeiro tem, graças a Deus, essa proibição agora de celulares no colégio, né, que já melhora muito. Eu estava lendo até hoje de um pacto de pais e mães, que eu acho que é coisas que a gente, dependendo do colégio que nossos filhos estão, dá para fazer de bicho, não vamos dar celular antes de tal idade. Claro, pode ter sempre um filho da puta que vai furar, mas se você senta e conversa e vamos tentar adiar esse momento todos juntos, né, que você pode, porque é isso, o pensamento fica muito fragmentado. A pessoa, ela não consegue mais pegar um livro e entender aquele pensamento, que o pensamento, ela não tem mais cabeça para um pensamento extenso, para uma imagem mais longa, para uma música mais longa. Por isso que eu acho que a novela é uma das salvações da pátria. Talvez seja. Entendeu? Porque você volta para o mundo, eu sei que hoje as novelas também estão... Muito mais picotadas. A cena tem que durar não sei quantos segundos no máximo. Não tem mais aquela coisa do... Eu fiz muita novela do Gilberto, você pegar e ter 3 páginas de texto para um ator, né? Eram 3 páginas para a atriz decorar e falar e que você sentava... Eu revi, como eu te disse, Vale Tudo há pouco tempo. E é isso, tem cenas de 8 minutos. Ninguém mais assiste cena de 8 minutos. Não, eu e você somos velhos, a gente não vale. Não estou falando da gente, a gente velho. Eu sei. A gente foi criado assim. Mas os jovens, vai sentar e assistir uma cena de 8 minutos, você vai no cinema, as pessoas estão com o celular no cinema. É um horror. Então, esse attention span das pessoas não existe mais. Então, mesmo nas novelas, você não vê mais essas cenas enormes do Gilberto. Você vê um monte de ceninha. Mas mesmo assim, pelo menos é uma coisa que tem início, meio e fim. Tem. E não é filme porcaria. Entendeu? Mas até que é o que eles veem. O problema para mim é essa coisa da formação da atenção, entendeu? Sim. E quem sabe depois você consegue levar para a leitura. Sim. Eu acho que novela, isso do folhetim, é uma coisa que depois você pode tentar levar para a leitura. O Rafael Montes diz que ele começou a ler porque ele era louco pelas novelas ele é um ator de suspense, né, de thriller. Ele era louco pelas novelas do Silvio de Abreu, tanto que ele é louco por fazer o remake da Próxima Vítima. E aí, a partir disso, ele começou a ler a Agatha Christie. Pois é, E aí ele começou a ler, também. E aí começou a escrever.
Eu ponho filme e série de Agatha Christie para ver, enfim. Eu com 12 anos, meu filho está quase com essa idade. Era o que eu li, um atrás do outro. Eu também, sem parar. Sem parar. Miss Marple, Hercule Poirot, era viciada. Viciada em Agatha Christie, completamente. Maria, tem uma fórmula certa para produzir novela ou programa de sucesso? Tem uma espécie de uma receita de bolo? Pô, se eu tivesse essa receita, eu tava muito rica, tava mandando em tudo. Não existe, né? Não existe. Eu acho que é uma mistura de várias coisas, né? A gente estava discutindo agora o momento histórico, né, que as coisas são lançadas. Isso é uma coisa. O zeitgeist é muito importante, né? O criador de Euphoria, ele deu uma palestra ano passado no Rio 2C e que ele falou, hoje em dia os streamings, eles correm atrás do algoritmo. Então eles querem, deu certo isso aqui, vamos fazer 19 coisas disso aqui. Deu certo isso aqui, 19 coisas disso aqui. Só que o algoritmo é velho. O algoritmo é o que você já viu. É o que foi visto. Você tem que estar ligado no que está aqui. O que está aqui nesse inconsciente coletivo junguiano? O que está nessa coisa? Tem uma questão de intuição também. De intuição. Você vê que quando lançou Beleza Fatal, lançou acho que mais ou menos junto, um pouquinho depois de Substância. E as pessoas perguntavam para o Rafael, mas foi inspirado na Substância? Ele falou, gente, eu escrevi há 3 anos atrás essa série. Mas é isso, são assuntos que estão sendo discutidos, né? Essa coisa da idade, do excesso de procedimentos, essas coisas estão aqui. Então, na verdade, é isso que você falou, a gente tem que estar com a antena, o artista tem que estar com a antena ligada a tudo que está acontecendo, ele tem que ler tudo, ele tem que ver tudo. Você não acha que tem uma coisa curiosa também, provocada por mudança tecnológica? Que é o seguinte, antigamente via, a gente deve ter a mesma idade, aí se a gente viu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, 78, o Narizinho, do Zico Assaraberri, todo mundo lá, Remy de Oliveira, como... lembramos. Eu fico aqui na frente da câmera e acabo ficando nervoso e esqueço os nomes. Né? Aí acabou, nunca mais passa, a única pessoa que você pode conversar sobre esse assunto é com gente da nossa cidade, porque ninguém viu. Hoje... havia uma consciência grande do aqui e agora e do que era o passado. O passado era uma coisa que você não tinha mais acesso. Você tinha uma fotografia. Acabou. Você tinha uma fotografia de alguma coisa e tal. Ou sair no jornal, porque a fotografia falando de morreu, ou agora vai fazer o trabalho, tá, o ator, por exemplo. Né? Você não guardava aquilo, era uma coisa que você tinha que botar na memória e passou. E o futuro. E o futuro é uma coisa que ia ser diferente do... Com a mudança tecnológica e outras coisas também, a impressão que dá é que hoje a gente vive num presentão. Tudo é presentificado. Porque você tem acesso ao passado, assim, hoje ela, que, sei lá, no Vício do Pica-Pau Amarelo, pode ver tudo, o Minotauro, pode ver o diabo do Vício do Pica-Pau Amarelo. Qual era o nome dele, o Arthur? Aquele ator, o Arthur, que era meio tortinho, que fazia o Dédalus no... não lembro. Ele é maravilhoso, porque eu lembrei do Minotauro do Eu morri de medo do Minotauro. Nossa, meu filho morre de rir. Entendeu? Mas assim, hoje qualquer um pode ver o Sítio do Pica-Pau Amarelo quantas vezes quiser. Pode ver o outro novela, não sei, 1984, 85. Mas isso é uma grande vantagem. Eu sei, mas é que acontece. E isso aí vai tudo para a rede social. Então as pessoas de hoje, elas olham para aquilo. O que está acontecendo com a comparação do remake de Vale Tudo é um exemplo disso. Você pode ver e ficar fazendo novela comparada. Quer dizer, você tem... Você não pode mais enganar o público. O Gilberto Braga tinha uma frase que eu adorava. A gente falava, mas Gilberto, lendo a novela, ela brigou com ele aqui, como é que nesse capítulo seguinte ela não tá... mas o cara já foi... Viu a novela, dormiu, acordou, foi trabalhar, brigou com a mulher, não sei o que, ele nem lembra que aconteceu isso aqui. Não existe mais isso. Mas eu tô falando que não você existe mais Mas é que eu acho que isso influi até na maneira de escrever. Até na maneira de você fazer. Hoje em dia, a gente fica muito mais ligado em coisas que podem ser voltadas, pausadas, revistas. Você fica muito mais ligado nesses erros, entre aspas, né? Não, eu tô falando assim que eu posso hoje em dia fazer uma coisa que era impossível 20 anos atrás, 10 anos atrás. Assim, olha, eu cansei disso aqui, agora eu vou ficar, imaginando que eu seja rico e possa fazer isso, eu vou passar uma semana em 1982. Eu vou ficar, passar uma semana, domingo do, sei lá, dia 1º de junho de 1982 até domingo, dia 8 de junho de 82. Então, eu vou ficar trancado em casa, eu só vou ler o Globo de 1º, 2 de junho, 3 de junho, 4 de junho. É o Adeus Lenin, você... Não, eu posso ver noticiário, o Jornal Nacional.
De 1982? Não, todo dia. Eu posso ver as novelas que passavam depois de 1982. Eu posso ver Telecurso Segundo Grau. Gente, isso é uma ideia ótima de roteiro, inclusive. Né? Não, eu posso me isolar e me alienar inteiramente. E viver, inclusive, às vezes, uma época que eu tinha 8 anos de idade, mas, sei lá, alguém de 15, 16, de 20 anos pode querer passar uma semana em 1982, entendeu? Porque você tem recursos para isso. Então, aquele repositório geracional, que era uma coisa que era só sua, isso não existe mais. Não existe mais. Porque você tem acesso a toda. A tudo que cada foi vez feito, vai filmado. existir menos. Porque atualmente ainda existimos nós que não somos criados num meio digital. Mas você imagina daqui a 30 anos que todos serão criados num meio digital, aí você não vai ter isso mesmo. Porque aí todo mundo tem acesso a tudo ao mesmo lugar e o mesmo tipo de pensamento. Né? Porque a gente ainda não olha para o TikTok. Daqui a 30 anos, tudo isso vai ser mais embolado ainda, essa coisa geracional. Mas é engraçado também que a forma como você absorve o produto que você fez, sei lá, o bem amado, a forma como você absorve isso nas redes sociais não é a forma que você absorvia quando você vê o negócio inteiro. Você pega os pedaços, você pega seleções, a coisa vira meme, quer dizer, vira outro produto, na verdade. Mas aí é que eu acho que você pode aproveitar isso, que é muito que a gente fez no Beleza Fatal. Às vezes eu montava uma cena, montava a fala da Camila aqui, aí tinha a reação do Caio aqui, aí o Rafa me ligava, falava, Maria, deixa a fala inteira na Camila, porque isso é meme. Tá. E tava certo, é o que virava meme. Que aí o Rafa é jovem, né? Tem 30 e poucos anos. Então, você pode usar isso, você pode brincar com meme para trazer o público para você. Mas isso está certo, eu tô falando de... Como pessoas que não viveram, que não viram aquele produto, sei lá, 20, 30 anos atrás, como é que eles têm um contato com aquilo, mas é uma relação, eles têm contato que não teriam jamais, mas é um contato de uma outra natureza, de uma outra leitura, é uma outra coisa. Como é que você vai... Eu acho uma coisa, ao mesmo, como toda reação tecnológica que acontece, eu acho terrível e fascinante ao mesmo tempo. Mas eu acho engraçado que assim... também. Você está falando assim... Você tem uma galera que está virando noveleira de novo. Isso realmente é uma ótima notícia. Mas você tem, você vê, você entra na bolha noveleira do Twitter, as pessoas estão felizes da vida que saiu fragmentos de Estúpido Cupido. Gente, você assistiu Estúpido Cupido? Não, você é mais jovem que eu. Estúpido Cupido, eu devia ter uns 7 anos, entendeu? Você é de Estúpido que ano? Cupido Desculpa. É antes de Dancing Days, por ali, né? É antes. E você é de que ano? Desculpa. 7'3". Você é mais novo que eu sou de 69. Tá. Estúpido Cupido, eu fui ver os fragmentos, porque eu tinha aquela memória, aquela nostalgia, achava a novela linda, né? Nossa, François Pourton, linda de morrer. E aí você tem essa galera que fica correndo atrás e que cobra da TV Globo. E a novela tal? Quando é que vai sair no Globoplay? A novela tal não tem nada guardado, e a novela tal não sei o quê. Então, você também está criando novos noveleiros, de uma certa maneira. E a reclamação de que está faltando um capítulo, porque o capítulo sumiu lá dos arquivos da Globo, que não tem mais os capítulos. Gente, tinha muita coisa assim. O que aconteceu, eu acho que tinha uma época que eles apagavam, porque... Dos grandes problemas, mas um dos grandes problemas é armazenamento. Até hoje que é digital. Né? Até hoje, onde você gasta muito dinheiro. É você comprar lá uma nuvem, mega, giga nuvem. Isso é caríssimo. É caríssimo você guardar isso. Tanto que tem, quando você acaba uma novela, tem coisas que você vai lá na edição, isso aqui pode jogar fora, isso não pode, isso pode precisar depois, make-off, não sei o que, mas é uma coisa muito cara armazenar. Naquela época, então, devia ser mais cara ainda. Fora o mau cuidado e má preservação, que a gente não sabia. Não, e que passou, e quem gosta de coisa velha, quem gosta de velho é o Pitangui. Que é os velhos museus, enfim. Farmácia. Remédio, quem gosta de velho é remédio. Adorei. É remédio. Mas eu acho que você está criando, assim... A gente tem que ver os dois lados, os lados bons, né? A rede social também começou a criar esse amor por novela. Assim, o Beleza... Ela passou a dar voz, né? A dar voz. A dar voz, exatamente. Visibilidade. Uma das coisas legais de Beleza foi você ver esse público jovem indo ver Vale Tudo, por exemplo. Você teve uma galera jovem, uma galera de amigos meus filhos, que depois que acabou Beleza, foram assistir Vale Tudo. Eu sempre brinco, falo, Vale Tudo tem que dar uma agradecida na gente, porque a novela anterior deles não estava boa. Mas é você criar esse hábito de novo. Isso vem das redes também. As redes fomentam isso, né? Vem. Muito, eu acho. É engraçado
o algoritmo, né? Porque eu começo eu mexo aqui, mexo ali, aí que eles começam a mandar. Então, todo dia eu vejo um monte de coisa. Eu sei exatamente todo mundo que está gostando do remake e tal, se está gostando do não sei o quê, e manda coisa de volta, entendeu? Eu leio todos. Eu leio todos. Me diz uma coisa, qual foi o programa que você acha que mais te marcou e te influenciou na sua trajetória profissional? Você deve ter vários, né? Tenho vários, mas assim, eu acho que mais sobre programas eu posso falar sobre pessoas. Eu acho que Gilberto Braga, Denis Carvalho, Denise Saraceni, Denis e Denise são meu pai e minha mãe na TV, foram mestres com quem eu aprendi muito. O Jorginho, que eu brincava que eu tinha guarda compartilhada entre o Denis e a Denise, e às vezes eles me deixavam passar férias com o tio Jorge. O tio Jorge era o tio maluco, divertido. Mas assim, eu acho que fico com muita pena de, hoje em dia, isso é uma coisa muito etarista do nosso país, dessas pessoas, para mim o Denis, a Denise, o Jorginho infelizmente se foi, mas o Denis, a Denise, esses caras tinham que estar num conselho de uma TV Globo da vida, lendo sinopse, falando com os diretores jovens, falando com os autores jovens. Essas pessoas, elas são mestres da televisão. Eles construíram Daniel Filho. Imagino. São pessoas que construíram a TV e que a gente não aproveita como deveria aproveitar, e que a TV não aproveita como deveria aproveitar. Não foi o Agnaldo Silva que teve uma época que cansou, foi para Portugal, começou a falar O Agnaldo ficou falando, isso, mas agora acho que vai fazer uma novela agora, isso, 3 Graças. Isso. Mas eu acho que mais do que obras, assim, foram essas pessoas que me influenciaram, sabe? Eu cheguei na TV Globo com 23 anos, trabalhei 29 anos na Globo. Quando eu cheguei na TV Globo, tinha uma mulher diretora, que era a Denise. Quer dizer, tinha Marlene na área de entretenimento e tinha a Denise. Tinha uma mulher. Então, eu lembro a primeira vez que eu vi a Denise num set, que era o Memorial de Maria Moura. Uau. Era cavalo, charrete, tiro, Glória Pires, era um escarcéu do caramba. E que eu vi a Denise comandando aquele set, falei, olha que maneiro, mulher pode fazer isso. Então, assim, isso para mim é um momento profissional importantíssimo, porque é quando eu entro ali no audiovisual e quando eu vejo que a mulher pode ser diretora, né? E aí, mais tarde, quando eu encontro o Denis, que me ensina muito o prazer de fazer. O Denis, ele tinha umas frases que eu acho até hoje fundamentais. Ele fala, quando você está construindo uma equipe, um elenco, você tem que pensar muito na coxia. Então, às vezes, você vai pegar um ator ou alguém da equipe que é menos talentoso, mas que é bom caráter, que é astral, que vai fazer a sua coxia ser boa. Por quê? Porque o set tem que ser um lugar de alto astral. Porque já é muito tenso, né? É muito difícil, mas eu brinco que eu tenho 2 lugares preferidos na vida, que pra mim tem uma energia parecida, que é set e bloco de carnaval. São as 2 coisas que eu mais amo na minha vida, é bloco de carnaval e set. Eu sou feliz pra cacete nos 2. E eu acho que essa energia do coletivo que tem no carnaval, que tem no bloco de carnaval, de todo mundo junto, e eu tô falando mais desses blocos pequenos, né? Que todo mundo faz a corda, e que todos os músicos acordam 5 da manhã e combinam, e não sei o que, todo mundo combina que aquilo vai dar certo. E todo mundo vai com alegria para aquilo dar certo. E o set, eu acho que ele tem que ser assim. O set, eu acho que quando você é um diretor, eu lembro até hoje de um dia, eu acho que foi dos únicos dias, porque eu sou muito Caxias, que eu tive um aniversário, era uma gravação domingo, e que eu falava, gente, por que não botaram escalar a diretora casada, escalar a diretora solteira para gravar domingo? Aí eu tive um aniversário no sábado, aniversário de 30 anos de Leandra Leal, lembrei agora. E eu fui gravar no dia seguinte, exausta, meio de ressaca, não sei o quê. O set... Todos de ressaca. O set inteiro ficou assim. Porque é isso, a sua energia como diretor, e isso eu aprendi com o Denis, a sua energia é a energia que comanda o set. Pô, se você chega... Então o seu set é elétrico, porque você também é elétrico. Meu set é uma loucura. Meu set é animado assim pra que cacete. é bom. Meu set é uma animação. Porque isso eu aprendi com o Denis. Dessa energia que você... O Denis tem essa coisa, né, também. O Denis é muito assim. Que é essa energia que você coloca, porque aí você põe todo mundo junto com você. Você fala, caralho, vamos lá. Se você chegando, tá pronto? Não, tá bom, vamos esperar então. Pronto, não andou nada.
Tem um meme correndo aí, meme não quer dizer, é um meme, é um pedaço do Denis com a Renata Sorra, que tá correndo muito agora nas últimas semanas, que é uma cena do original do Vale Tudo, em que ela tá de porre numa É o Toca Mambo? É, um mambo bem frenético! É maravilhosa. Maravilhosa. Essa cena é um clássico, É né? o sensacional. Teve agora um desfile que eles juntaram na trilha sonora várias dessas frases. Então tem o Toca um Mambo, tem a Vera Fischer, aquela clássica também, Toca um Tecno, que eu acho que é no Clone, não é? Toca um O personagem Tecno. dela é muito engraçado no Clone também. Toca um Tecno. Aí tem a Camila, gays. Eles fizeram era um desfile que tinha a ver com a história de telenovela, eles fizeram uma trilha toda com pedaços de novela, eu achei genial, assim. Mas eu acho que a gente estava falando sobre tudo tá mais... morno hoje em dia. Ou harmonizado, redondo. Harmonizado, né? redondo. Eu acho que a gente não pode perder essa energia do bloco de carnaval em tudo. Eu acho que se a gente pensar tudo na vida como um bloco de carnaval, vai ficar melhor. Porque a gente tem que chegar em tudo lá em cima. E beleza, ela tem isso. Beleza e não é minha responsabilidade, só é responsabilidade do Rafa e de toda a equipe, mas ela é uma novela que a gente chegou aqui. O tom é aqui. Você vai ver, é um tom acima. A gente brinca com uma novela botocada mesmo, ela é toda botocada, a novela, ela tem um tom a mais. E isso tinha que estar na nossa energia fazendo, na energia do texto do Rafa, na minha energia, na direção, na energia da equipe. Pô, com tanta energia, eu tô achando que vai rolar a segunda temporada, hein? Não sei, talvez, né? Vamos ver. Essa mulher tem que fazer 2, 3 temporadas pra botar essa energia pra fora, meu Deus do céu. Maria, muito obrigado por ter vindo, foi eu muito que te agradeço, bom, Christian. muito bom. Ai, que bom, eu não falei de política hoje. Ai, que podíamos bom. ter a gente a falar, gente. Não. Resvalou um pouquinho. Não, é porque aqui a gente só fica falando de política, é chatice, entendeu? Mas a gente falou de arte, cara. E mais, arte voltada pro grande número. Que é político. Eu vou confessar, em alguma encarnação minha eu queria ter sido ator. Vou botar o Christian na minha próxima novela, vou escalar o Christian e fazer a participação. Até que enfim, vou botar pra fora. Esse sonho. Vou botar pra fora, dizer que apareceu o Celton Mello 20 anos atrás. Sim, que me ajuda. Eu acho mais Danton do que Celton. Serve também, tá bom. Eu acho mais Danton. Eu aceito. Sobretudo quando tinha os maias, que ele fazia o João da Ega, que tinha aquele cabelo de óculos. Nossa, exatamente. E ficava falando um pouco assim, daquele jeito dele. Aquele jeito assim. Que fala tudo assim. É, o personagem. Mas se você, pra quem nos acompanhou até aqui, tem interesse em conversas parecidas, e olha que é parecida mais ou menos, porque essa conversa foi muito extraordinária. Eu sugiro dar uma olhada nos outros episódios do programa ou no acervo da Insight Inteligência. Eu prometo que você não vai se arrepender. Não mesmo. Não vai mesmo. E por fim, você não se esqueça de seguir a Insight Inteligência e o Canal Meio nas redes sociais. É o único meio de você não perder nenhuma novidade aqui no programa. Até o próximo Diálogos. Até o próximo Diálogos. Eu vou vir de participação. Nós estamos vivendo numa época em que até o jornalismo está muito fortemente ideologizado, sobretudo no meio digital. Não é à toa que a gente é atacado pelos dois lados, né? Nós não jogamos em cima do muro. O meio preza pela liberdade. Liberdade para discordar, para ouvir direita e esquerda, para pensar diferente, mesmo que as pessoas tenham congelado na polarização. A gente fala de tudo que ajuda a gente a entender um pouco mais o Brasil e o mundo.